Nos embalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda! Oi, gente, muito boa noite! Sabadão, sejam bem-vindos aqui à nossa sala de estar. Aquele momento da gente conversar, né? Trocar muita inspiração, muita experiência. Como é bom ter você aí do outro lado. E hoje nós vamos falar de um tema que eu amo de paixão. Nós vamos falar de superação. E como é importante ouvir histórias valiosas, de gente que se superou mesmo, que reescreveu a sua história. E o que eu deixo para você pensar um pouquinho hoje, amanhã e essa semana é o seguinte: todos nós temos momentos, sabe aqueles momentos em que a vida coloca um desafio enorme na sua frente e você pensa, nossa, será que eu dou conta? Pois eu te digo, sim, você dá. A vida é cheia de altos e baixos para todos nós. E muitas vezes os obstáculos parecem impossíveis. Mas cada dificuldade, gente, vem com aprendizado. Pode ter certeza disso. E sabe o que faz toda a diferença? A sua atitude diante dela. Pensa comigo quantas histórias incríveis surgiram de pessoas que não desistiram, que transformaram seus desafios em força. Você já ouviu falar que o sucesso nada mais é do que insistir um pouquinho mais do que os outros insistiram? Pois é. Então, tá difícil hoje? Ai, respira fundo, olha pra frente e segue firme. Acredite no seu potencial, confie nos seus sonhos e, acima de tudo, seja gentil consigo mesmo, se respeite, porque cada passo que você dá, por menor que pareça, te aproxima da sua vitória. E no final tudo se encaixa e você vai olhar pra trás e se orgulhar por não ter desistido. Siga firme. Olha, a história do meu primeiro convidado é realmente uma história inspiradora. É aquela história que faz a gente parar e pensar. Como é que está a minha vida? Ele transformou desafio em combustível para a vitória. Nascido prematuro, diagnosticado com paralisia cerebral, meu convidado nunca aceitou limites. Começou a andar aos 14 anos, venceu barreiras e se tornou o primeiro piloto do mundo com a sua condição a competir em carros sem adaptação. Bem-vindo, Douglas Matos. Tudo bem, Douglas? Boa noite. Douglas, é um prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Parabéns pela sua história. E eu quero que você conte tudinho já. Combinado? Combinado. Obrigada por estar aqui. Ela, a próxima convidada, transformou desafio em oportunidade e reescreveu a sua própria história. Ela é nascida em uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro, deixou os lixões da cidade carioca rumo à liberdade financeira. Descobriu no digital o caminho para o sucesso e hoje fatura muito dinheiro, milhões, ajudando também muitas mulheres a conquistarem essa independência. Priscila Serrano, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Priscila? Obrigada. Boa noite. Obrigada por estar aqui, viu? Bora conversar muito hoje. Obrigada. Ela é advogada tributarista, influenciadora, que fala sobre câncer de mama metástico. Ela foi diagnosticada com 3 tipos de câncer e realmente transformou sua vida, sua dor em propósito. Hoje ela vem contar como é que a fé fortaleceu, mostrar que é sim possível enfrentar desafios com coragem, com esperança, com resiliência. Gabriela Magalhães. Oi, Gabriela, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Ele é psicólogo, mestre em psicologia, especialista em logoterapia e análise existencial. Hoje ele veio falar como é que o propósito pode ser fundamental na superação dos desafios. Bem-vindo, Sávio Emerick. Tudo bem, Sávio? Obrigada, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Muito obrigada. Daqui a pouco você vai me contar o que é a logoterapia. Tô curiosa. Olha, gente, meu próximo convidado é mestre em psicologia positiva, especialista em felicidade e professor do primeiro programa de mestrado do mundo em estudos da felicidade. Henrique Bueno, obrigada por estar aqui com a gente, Henrique. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Obrigada por estar aqui, viu? E para presentear a gente com boa música, eu quero receber ela, que é cantora, compositora paulistana, vem se destacando muito na Black Music, MPB, conquistou o Brasil com a sua participação no The Voice em 2019 e recentemente brilhou no Canta Comigo da Rede Record. Bem-vinda, Gabi Oliver. Tudo bem, Gabi? Querida, boa noite, obrigada por estar aqui, viu? Prazer. Prazer é todo meu, o palco é seu. Obrigada. Broken down and tired of living life on
on a merry-go-round, and you can find the fighter, but it's it in you, so we gon' hold it on. Move mountains and then rise up, rise like today. Rise up, rise unafraid. Rise up into your times, the times again. For you. Obrigada. Parabéns, obrigada, Gabi. Como é que você tá? Pode ficar à vontade, bem, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, viu, querida? Que voz linda você tem, Helder. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente mais uma vez. Que coisa linda! Você é de São Paulo? Nasceu em São Paulo? Sou de São Paulo, nascida e criada. Nascida e criada. Em São Paulo. Quando a gente lê um pouco sobre você, né, nos teus releases, enfim, conhece um pouco mais da tua história, você fala muito da tua mãe como uma grande incentivadora da tua carreira. A música, o DNA da música vem dela? Vem sim na seguinte questão, porque ela ouvia muita música, e muita música boa. Cantores como Anita Baker, Aretha Franklin. E você cresceu nesse ambiente, Cresci, né? nesse ambiente maravilhoso de música. Então ela me incentivou bastante e por aí foi crescendo mais o meu amor pela música. E você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos, minhas 2 riquezas, Que Guilherme e Isabela. Aí ela disse, eu tenho um filho de 19 anos. Eu falei, meu Sim. Deus! Tão jovenzinha também. 19, e ela, Isa? A Isa tem 12. 12 anos. Hoje nós estamos, gente, aqui num programa, como eu disse para vocês, de superação, né? Cada convidado que está aqui tem uma história inspiradora para ser exemplo para você, que também, de repente, está passando por um momento de desafio. E, como eu disse na abertura do programa, esses momentos todos nós temos. Sim. E você vive um desafio com uma filha, é isso? A Isa, ela tem o quê? Ela tem uma deficiência? Sim, ela tem neuropatia auditiva. Ela é deficiente auditiva. E como é que você lida com isso? Como é que você trabalha, né, com música e, ao mesmo tempo... Como é que é ela dentro do teu trabalho, da tua vida pessoal? Como é que é? Inicialmente foi bem difícil, né? Porque eu não sabia lidar com a deficiência dela. E também por essa questão da música em si, né? Mas ela sempre gostou muito de dançar, então também está envolvida na música, né? Ela sempre dançou muito bem. E eu consegui conciliar, né, os tratamentos dela com a minha carreira, que é muito importante. Coisa linda, é isso mesmo. Bom, nós vamos falar um pouquinho aqui com todo mundo. Priscila, queria começar com você. Queria que você falasse um pouco, né? Você é carioca? Sou carioca, sou de São Gonçalo, que é uma cidade que fica no Rio de Janeiro. E você vem de uma família de muitos irmãos? Muitos. Meus pais, eles tiveram 7 filhos. Meu pai e minha mãe, eu fui a última. Que legal. E você teve uma infância difícil também. Você conta que você catava lixo, que saía numa carroça de lixo com seu pai. E eu queria entender, e eu li também que desde muito pequena você tinha dentro de você uma certeza que você ia quebrar esse limite e virar o jogo da tua vida. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa fase da sua infância, da sua pré-adolescência.
Certo, então, vamos lá. Eu costumo dizer que eu sou uma completa inconformada. Eu sempre falo para todo mundo que eu sou grata, sempre fui muito grata pelo que eu tenho, pelo que eu já tive, mas eu sempre fui inconformada. Eu sempre soube, eu sempre tive uma certeza dentro de mim que eu poderia mais. Então, sim, eu fui nascida e criada dentro de uma comunidade chamada Complexo do Salgueiro, que fica lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Meus pais tiveram 7 filhos, né? E por um certo momento, eu não me lembro exatamente a idade, mas eu acho que de uns 5 até uns 5, 7 anos, até uns 12 anos de idade, eu frequentava o lixão, que ficava num bairro chamado Itaoca, lá nessa comunidade. E eu ia para o lixão montada numa carroça com meu pai. Era exatamente assim. E nós íamos para lá. Muitas pessoas acham que a gente ia para lá para catar latinha para vender ou algo do tipo. Não que a gente não fizesse também, porque a gente fazia isso também. Tudo que tinha lá que a gente pudesse pegar para vender e conseguir um dinheirinho, a gente fazia. Mas o intuito maior ali era, de fato, pegar comida e levar para casa. E, enfim, isso foi um processo durante uns 5 anos da minha vida, na minha infância. Eu e os meus outros 2 irmãos, que foram os últimos 3 filhos, né? Quando é que virou essa chave? Quando é que mudou isso? Então, quando isso era muito nova, né? Mas assim, quando eu comecei a minha adolescência, eu estudava. Eu depois parei de estudar para trabalhar, porque eu não conseguia tempo de conciliar as 2 coisas e eu precisava ajudar em casa. Então, eu abri mão dos estudos durante um período. Depois, já adulta, eu terminei os estudos, mas até então eu perdi uns 2 anos dos estudos, né? Enfim, passei muita dificuldade, até mesmo na adolescência, mesmo trabalhando, até porque eu ainda morava na comunidade e tal. Mas, na vida adulta, quando veio a pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer a internet. Através de um anúncio que eu vi na internet. Na verdade, não foi nenhum anúncio, foi a divulgação de uma influencer falando sobre a possibilidade de trabalhar com internet. E foi ali que eu decidi investir tudo que eu tinha, ou melhor, o que eu não tinha, porque eu não tinha dinheiro para investir, mas eu dei um jeito. Eu lembro que eu vi aquela influencer divulgando um curso de trabalhar com internet. E eu falei, em mais um curso de ensinar a vender o próprio curso. Achei que aquilo ali fosse um golpe, uma pirâmide financeira, algo ilegal. Eu lembro que, na época, eu pedi para o até então meu noivo, né, o cartão dele emprestado. E, na época, ele não quis me emprestar. Ele falou, nossa, você não pode ver um golpe que você quer cair. E, realmente, porque ele me via sempre tentar investir em alguma coisa e sempre quebrar a cara. Sempre perdia dinheiro de alguma forma. E aí eu fiquei com medo, de fato, de ser um golpe. Eu preferi não tentar mais, não pedir mais a ele. E aí eu fui para a OLX, para os grupos de desapego lá do bairro onde eu morava, e eu comecei a anunciar coisas que eu tinha em casa, Amanda, coisas aleatórias. Um conjuntinho de roupa do meu filho, que ele não usava mais, um lotinho de sapato. Eu anunciei na OLX e consegui um dinheiro, eu ia lá no centro da cidade, entregava e consegui um dinheirinho para pagar o meu cartão de crédito, que estava atrasado, a fatura do meu cartão. Aí liberou um limitezinho para mim. Eu fui lá e comprei o meu primeiro curso para aprender a trabalhar com vendas online, com anúncios online na internet. E, por incrível que pareça, eu parcelei aquele curso em 12 vezes. Isso significa que eu parcelei em 12 meses. 12 meses, né, de R$19,90. E, para honra e glória do Senhor Jesus, em 7 meses, eu já tinha faturado R$1 milhão. Eu ainda estava pagando a parcela, mas já tinha faturado R$1 milhão com tudo que eu aprendi. Pois é, hoje ela sim fatura milhões e é bem conhecida por esse tipo de mentoria, mas nós vamos falar também já sobre isso e essa linha de você ter tanta vontade de ajudar as mulheres a terem a sua independência financeira. E a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto isso te livra, né, de muita coisa. Você que tem assistido o programa, a gente sempre fala aqui de abusos e de tantas coisas que, quando a mulher tem uma independência financeira, ela tem liberdade para ir e vir, para estar, ficar ou não, né? Então é um assunto muito legal. Bom, falando em quebrar limites e em superação, quero falar um pouquinho com o Douglas. Douglas, você nasceu com paralisia cerebral, você foi diagnosticado com quanto tempo? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Douglas, sou de Petrópolis. Tenho paralisia, nasci com paralisia, tenho 38 anos. E, assim, imagina como era o preconceito há 38 anos atrás, uma criança que nasce com paralisia. A palavra paralisia já é uma palavra forte, fecha muitas portas. Mas na minha infância, eu sempre tive muito apoio na família e fé. Meus pais sempre foram católicos. Eu tinha muita fé e eu vim com muita força, superando cada dia um pouquinho, alguma coisa, um movimento.
Às vezes você que está aí do outro lado da televisão aí, não sabe o que é mexer uma mão, acordar de manhã, você reclamar do teu trabalho, da tua vida, de você não se movimentar, de você não quer fazer uma academia. Imagina uma pessoa que não pode sair da cama, que não pode se movimentar, pegar um copo d'água e levar até a boca. Às vezes as pessoas não valorizam as pequenas coisas da vida. E assim, eu vim numa infância muito difícil, com preconceito, as crianças, poucas brincavam comigo com medo. Ele é doente, ele isso pega, isso faz mal e tal. E assim, sempre com aquela dor no coração. E assim, tive poucos amigos, mas os amigos que eu conquistei, eu consegui, junto com meu avô, com meu pai, com a minha família, com a minha mãe, conquistar independência, que assim, hoje eu acho que a pessoa com deficiência, ela tem que ser trabalhada da forma de ser independente. E aí meu pai chegou um belo dia para mim e falou: meu filho, tu tem que fazer alguma coisa da vida. O que você quer fazer? Eu falei: pai, eu queria fazer alguma coisa voltada no esporte, ou educação física, ou sei lá, engenharia, alguma coisa. Mas quem que naquela época iria contratar um personal de academia e tal com paralisia? Você contrataria? Não sei. Aí meu pai chegou e falou: cara, na minha cidade, que eu moro em Petrópolis, tava um boom da tecnologia e tal. E eu falei: cara, eu vou fazer tecnologia e vou ser o melhor naquilo que eu fiz. E fui, enfrentei a barreira, fui fazer tecnologia, me formei em tecnologia e fui trabalhar numa empresa multinacional, onde eu conquistei independência financeira, conquistei uma carreira, conquistei várias coisas, mas eu não era feliz. Eu tinha vergonha da minha paralisia. Eu tinha vergonha de mim. Vocês estão vendo umas imagens aí, inclusive, enquanto ele está falando, dele atuando. Como eu disse na abertura do programa, ele é o primeiro piloto do mundo, né, a dirigir um carro automobilístico sem adaptações, tendo uma paralisia cerebral. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre, né, esse preparo físico. Tem muita coisa importante para ser dita, mas eu queria jogar a bola aqui para os nossos psicólogos, mentores da felicidade, enfim. Ele falou uma coisa que eu acredito muito, e toda vez que a gente tem temas mais reflexivos no programa, eu sempre trago essa frase, porque ela faz muito sentido para mim. E é assim, às vezes você está numa dificuldade, está num desafio, está achando que está cansado, que está isso, e aí eu sempre digo para as pessoas: você está fazendo pouco que te faz sentir vivo. Você tem que descobrir o que te faz sentir vivo. Porque a gente tem uma coisa que pulsa demais dentro da gente, que te tira de uma depressão, que quebra uma barreira, que te leva para um outro lugar. E muita gente não sabe, ele citou aqui propósito, ele citou algumas palavras-chave. Muita gente não sabe nem o que faz ela feliz. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Veja, eu acho que primeiro, ouvindo essas histórias aqui, a gente já começa a entender e a se inspirar no que de fato significa ser resiliente, né? E uma das grandes capacidades que as pessoas mais resilientes têm é exatamente a capacidade de segurar ao mesmo tempo duas realidades complexas e conflitantes, né? Ao mesmo tempo eu estou quebrado, ao mesmo tempo eu não tenho energia, ao mesmo tempo eu me sinto sozinho, e eu posso também perceber que mesmo sozinho eu posso pedir ajuda, que mesmo quebrado a gente sempre é inteiro, que mesmo com dificuldade eu posso ser grato a alguma coisa pequena e começar a buscar algo melhor, né? A resiliência, na verdade, é a nossa capacidade de enfrentar a vida como ela é e buscar um futuro ligeiramente melhor, né? Cultivando com isso um pouco mais de esperança. Como é que eu aceito a minha realidade, enfrento o que eu estou vivendo e percebo, muitas vezes minerando o meu passado pelo ouro, momentos onde eu fui resiliente no passado, e percebo que apesar de eu não conseguir fazer isso agora, eu tenho capacidade de alguma forma moldar o meu futuro para um futuro um pouquinho melhor. E claro que a gente tem que ser gentil com a gente,
né? No momento da dor, do sofrimento, a gente tem que tomar muito cuidado de não se cobrar demais e não cair muito na cobrança social de que eu tenho que ser forte. Talvez aqui agora eu deva aceitar a minha emoção e sofrer e sentir o que eu tenho que sentir. E com o tempo, começar a perceber que existem pequenas ações que eu posso fazer. Se todo dia você escolher 10 minutos para fazer algo que te traga paz, que te traga conforto, que te traga leveza, ou que te impulsione para frente, esses 10 minutos vão somando como nutrientes para a gente construir o futuro que a gente quer. Né? Vivendo ao mesmo tempo essa complexidade, né? Do difícil e do bom, do que brilha na nossa vida. Emerick, por favor. Eu percebi na fala do Douglas algo muito interessante quando ele diz assim, eu entrei num estado depressivo por fazer aquilo que eu não estava sendo chamado a fazer. Às vezes, um adoecimento é uma tentativa de cura, não é? Às vezes, uma depressão, ela é uma forma de acordar, é uma espécie de despertador para a gente enxergar aquilo que na vida nós estamos negligenciando. E esse algo é o sentido da vida. Eu sou de maneira autêntica quando eu encontro sentido no trabalho, nos meus relacionamentos e diante do sofrimento. Não me deixar determinar por aquilo que eu não escolhi, pelos sofrimentos inevitáveis, e decidir quem eu vou ser diante daquilo. A gente está aqui no início, né? Alguns relatos, vocês falaram brevemente, e já dá para perceber que são pessoas que deram respostas a situações de sofrimento, ao trágico da vida que se impõe e que a gente não escolhe, né? É por força do destino, mas a gente sempre escolhe quem a gente vai ser diante daquele sofrimento que a gente não escolheu. Certíssimo. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta, a Gabi vai contar um pouco da história dela também. Então, fique aí, avisa todo mundo, sintoniza aqui na TV Aparecida, que hoje o programa é de grande valia e eu tenho certeza que você vai sair melhor do que entrou dele. Até já. I've been woken with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I had to run. I do what I can, well I can, well I can when the people, when the clouds are back and the stars fill the night, is when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to yes, I'm gonna keep on. Keep it on, I can feel it in my bones. And I know where's around the bend, maybe hurt to face goes alone, and just better fair, but Lord, the knows I try. Don't calling, calling me to dance. I'm gonna keep on, keep it on. I can feel it in my bones. Obrigada. Lindeza! Obrigada a você, muito legal. Linda, que voz linda. Gabi, queria te ouvir um pouco também. Eu sei que você está atravessando, né, esse momento um pouco mais delicado há uns 4 anos já. Como é que foi a descoberta do teu câncer? O que você fazia antes? Você trabalhava com o quê? Como era a tua vida? Boa noite a todos. Bom, eu descobri o câncer aos 22 anos.
eu tinha 24, eu tinha 6 meses de casada, né? E foi um câncer de mama no qual eu descobri. Eu sempre fui advogada, então desde sempre sou formada, né, advogada, tributarista, especialista em tributos indiretos, né, ICMS e IPI, falando mais do profissional. E aos 24 anos, a tia do meu esposo, né, na verdade eu tinha 24 anos, e a tia do meu esposo descobriu um nódulo benigno, né, nas mamas. E acabou que todas as mulheres da família falaram assim, vamos ao ginecologista, né? E fomos ao ginecologista. Na época eu tinha um problema de endometriose muito grave, tinha feito várias cirurgias no útero mesmo para tirar a endometriose, mas até então eu nunca tinha feito um ultrassom na mama, né? E fomos ao médico, o ginecologista, ele olhou para a gente, eu falei assim, eu quero fazer um exame, um ultrassom das mamas, porque nunca fiz. Ele falou, mas você não tem idade para fazer ultrassom das mamas, né? Você é muito nova, é a partir dos 30 anos. Falei, não, mas eu quero, eu tenho esse direito, né, de fazer. Ele deu o papel e começou a nossa saga. Eu falo a nossa saga porque o meu marido me apoiou muito, né? Me apoia muito com relação ao tratamento. Então, desde então, a gente sempre fala que é o nosso câncer. E acabou que eu descobri o câncer, foi uma saga assim absurda. Porque você não tinha sintoma nenhum, você não sentia nada, absolutamente nada. E quando você descobriu, estava muito no começo? Então, o da mama direita, da mama esquerda estava muito no início. Ele tinha 0,6 milímetros. Até então eu não iria tirar a mama, né? Mas em 15 dias o câncer ele tomou conta de todo o meu ducto mamário, que é onde passa o leite, né? Onde quem amamenta sabe, né? E aonde passa, então eu tive que retirar a mama aos 24 anos. Ali foi o primeiro impacto da minha vida de, aos 24 anos, você retirar uma mama, né? Mas hoje, graças a Deus, a tecnologia, a medicina está muito avançada com relação ao câncer de mama e eu consegui colocar o silicone na mama esquerda. Até então, todos os meus exames estavam perfeitos, minha vida está normal, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Eu comecei a colocar na rede social, a ressignificar o câncer. E eu falei que eu iria transformar a minha dor em amor, né? Então, o que eu falei? Eu falei assim, eu preciso levar e tirar, né, desmistificar o câncer, mostrar para as pessoas e mostrar para as mulheres, principalmente, que estão com câncer, que elas podem ser o que elas quiserem. Então, eu não parei de trabalhar em nenhum momento. Até então, eu fiz loucuras, mudei de emprego, de onde eu estava estável num escritório, eu acabei mudando de emprego porque eu falei, eu sou muito mais do que o câncer. E como aí eu fiz um teste genético para descobrir, né, se eu tinha essa mutação genética e foi descoberta uma síndrome rara chamada síndrome de Li-Fraumeni, que é onde eu tinha mutações genéticas, ou seja, qualquer nódulo no meu corpo pode virar câncer. E fui fazer esse teste genético e deu que eu teria probabilidade, né, de ter câncer na outra mama. Então, eu fui fazer os exames pré-operatórios para tirar a mama direita. Nisso, descobri um novo câncer. Então, com 6 meses de diferença do primeiro câncer para o segundo câncer, descobri na mama direita, só que ele já estava muito avançado, ele já tinha pego toda a axila. E até então a médica falou, a gente vai ter que retirar, porque eu já tinha descoberto essa mutação genética. Retirei a mama, só que antes eu tive que fazer uma quimioterapia. Durante esse processo eu tive sepse, que é uma doença, que é a infecção generalizada, né, onde eu fiquei 45 dias internada, sendo 20 dias na UTI, assim, entre a vida e a morte mesmo, porque os parâmetros, eles não... Isso por conta da decorrência da quimioterapia, porque a quimioterapia acaba sendo muito complexa e sempre postando tudo nas redes sociais.
sempre mostrando a realidade, desmistificando e tirando também aquela positividade tóxica, porque hoje a internet traz muito isso, né, que é tudo lindo, né, que a gente fala e fora do history, como que tá, né? Então eu trouxe muito isso, a realidade do que é estar na UTI, fazendo dancinhas, né, mostrando que a gente é muito mais do que um soro, que a gente é muito mais do que um peito, tirando essa questão da estética, principalmente nós mulheres muito jovens, né, que a gente tem que ter um padrão, né, e não existe padrão, o seu padrão é o seu padrão. Então tive essa sepse e retirei a mama. Nesse tempo que eu retirei a mama, em 15 dias, a prótese, como o meu corpo estava muito sensível, o meu corpo não sustentou, o músculo não sustentou a prótese e acabou estirando. Então hoje, né, eu não consigo colocar, eu uso uma prótese externa, onde eu mesmo faço essa prótese com alpiste, né, e meia fina. Então hoje eu uso essa prótese porque o meu corpo não se adaptou, né, com relação à prótese interna mesmo. Nisso, comecei a fazer os exames, até então meus exames estavam maravilhosos. E em março do ano passado, eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte. Uma dor de cabeça que eu tomava remédio, eu achava que era por conta dos anti-hormônios, né, porque o tipo de câncer que eu trato é hormonal, que é o chamado HER2 positivo, que é com estrogênio e progesterona. Então, eu achava que era por conta de falta de hormônio, por conta dos medicamentos que eu tomava. E eu descobri uma metástase, né, onde o médico entrou no quarto e falou: você é uma paciente incurável. Né? E você receber essa notícia aos 27 anos, que você é uma paciente incurável, foi muito difícil. Né? Eu fui desenganada pelo neurologista, fui desenganada por oncologista. Hoje eu faço quimioterapia a cada 21 dias. É uma quimioterapia que é para o resto da vida, que eu não chamo ela de quimioterapia, eu chamo ela de gotinhas de cura. E muita gente me pergunta como que é o seu dia a dia. O meu dia a dia é sempre mostrando, continuo trabalhando, só que eu consegui fazer, conciliar, né, um pouquinho aí essa vida aí de influencer, né, mostrando a questão do câncer de mama, a questão da autoestima. E criei um grupo, né, com a família chamado Voluntários do Amor, aonde é muito difícil a gente fazer quimioterapia. E eu mostro que a gente tem que ir para a quimioterapia de salto alto, que a gente tem que ir para a quimioterapia maquiada. E eu faço junto com a minha família, né, meu esposo, minha mãe, minha cunhada, meu irmão. A gente monta kits, né, com maquiagem. E eu entrego toda a minha quimioterapia, eu entrego nos boxes onde as meninas estão fazendo a quimioterapia, eu entrego esse kit de beleza. E eu falo que tirar o sorriso delas é muito, para mim já é a minha cura, no sentido ali de mostrar de que, porque muitas acabam perdendo a essência, muitas são abandonadas pelo esposo, muitas são abandonadas pela companheira ou companheiro, muitas são abandonadas pela família, né? E mostrar ali que existe uma vida além do câncer, e principalmente a fé, né? A fé desde sempre, né? Em todas as minhas internações, eu sempre levava Nossa Senhora Aparecida e sempre escrevia na janela, né, as músicas de Deus, escrevia sobre a fé, sobre a superação, e é o que eu sempre falei, que eu iria transformar e ressignificar a minha dor em amor. Então, hoje, eu não me apresento como paciente oncológica, porque eu sou muito mais do que o câncer, né? Então, eu sempre falo que, sim, sou uma influencer amadora, mas eu acabo fazendo algumas propagandas, por exemplo, de tônico, faço de algumas blusas também que são especiais para paciente oncológico, mostrando que a gente pode ser o que a gente quiser e tirar aquele estereótipo, né? De que tem que ficar na cama, de que tem que ficar dormindo, de que não pode correr, de que não pode namorar, de que não pode ter uma vida normal e uma vida sadia, mesmo estando com um diagnóstico de câncer. Ufa! Sávio, como encontrar felicidade no momento de dor? Porque a Gabi,
posso estar errada, mas eu acho que ela corresponde a uma minoria da população. Ela é muito bem resolvida, ela tem autoestima muito boa, e eu não estou dizendo que foi sempre assim. De repente, você teve, né, essa mudança de personalidade, de jeito de olhar para a vida. Mas muita gente não consegue. E, às vezes, até com problemas menores, essa pessoa se fecha para a felicidade, para o outro, para a ajuda, para o marido, para o filho, né, para o tratamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre o nosso olhar, né, frente aos desafios. Que coragem o seu testemunho. Obrigado por relatar. Na logoterapia, a gente tem uma compreensão de que o ser humano ele é tridimensional. Então, nós somos bio, psico, espirituais. E aí, quando nós olhamos para a pessoa humana, o ser humano, ele é um espírito, mas ele tem um corpo e uma mente. E aí, dentro da nossa teoria, dentro da nossa perspectiva, o espírito não adoece. A gente chama isso de caráter transmórbido. Ele não adoece. O corpo pode adoecer, a mente pode adoecer, mas o espírito não. E no relato dela, fica muito evidente isso. Ela recebe um diagnóstico, passa por toda uma via crucis, acho que a gente pode chamar assim, um calvário, um verdadeiro calvário, mas ela encontra um sentido através de uma atitude, a atitude autotranscendente. Ela sai de dentro dela, ela não se fecha na dor dela, ela não fica autorreferente, autocentrada, e ela tenta ir ao encontro do outro, das outras pacientes oncológicas que estão lá, estão dividindo a mesma realidade que ela, e tenta levar uma alegria, tenta levar uma mensagem de incentivo, faz isso através das redes sociais. Então, uma forma de encontrar felicidade na dor, eu acho que mais do que felicidade, eu diria sentido, né, na dor, é através de uma atitude. É quando a gente escolhe quem a gente vai ser diante daquilo que a gente não escolheu. Um fato não é uma identidade. Então, se eu recebo um diagnóstico de câncer ou um diagnóstico de uma depressão, por exemplo, eu não vou me reduzir àquela patologia. Pelo contrário, aí sim que eu tenho a tarefa de decidir quem eu vou ser. E cada decisão é uma autoconfiguração. Ao longo da minha existência, eu vou me moldando a partir das decisões que eu tomo. E fica muito evidente isso no seu discurso. Ô, Henrique, é uma coisa muito assim. Às vezes a gente fala que a rede social, que a comparação, nem que não for pela rede social, é com o seu vizinho, é com alguém próximo, ela pode ser destrutiva, ela pode nos destruir. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha pessoas, e daí talvez não seja a palavra comparação, mas inspiração. Quando você olha, né, o Douglas, enfim, a Priscila, a Gabi, quando você olha pessoas que realmente viram uma chave, mesmo pessoas que teriam tudo para não virar, aí você pode ter aquilo como exemplo e inspiração. Aí você pode ir na do outro, não é verdade? Porque às vezes as pessoas vão e não se dão bem. E às vezes a gente precisa desse exemplo para trazer para a nossa vida. Com toda certeza. Veja, a tecnologia e a rede social, ela não é naturalmente boa ou ruim. A forma que a gente usa pode ser boa ou ruim, né? A comparação social, ela é trágica do ponto de vista de felicidade, né? Porque quando a gente está o tempo inteiro se olhando no outro, como a própria Gabi disse, né? Naqueles exemplos onde tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, existe uma tendência muito grande, e adolescentes e jovens sofrem muito com isso, da gente nunca se achar suficiente, né? Agora, pessoas resilientes, pessoas que conseguem construir o que foi dito aqui, sentido na dor, são pessoas que aprendem a fazer um certo saneamento da informação que ela absorve, né? Então, como é que eu vou buscar aquilo que me inspira? Quem está assistindo esse programa, eu vou chegar em casa com exemplos extraordinários de felicidade, de crescimento pós-traumático, né? Porque coisas ruins, Amanda, acontecem com pessoas boas, com pessoas maravilhosas, o tempo inteiro. E a gente pode se inspirar com pessoas que aprendem a transformar isso em algo que traga sentido. Quando você perguntou sobre felicidade, o grande problema em relação a esse assunto é que a gente tem que vencer um mito muito grande sobre o que é felicidade, né? Parece, quando a gente vê nessa comparação social doentia nas redes sociais, que felicidade é estar bem o tempo todo, né? E só existem duas pessoas que não passam pelos altos e baixos da vida: os mortos e os psicopatas, né?
a gente vai passar por dificuldade na nossa vida em níveis diferentes, mas que para o indivíduo, aquele nível para ele é o suficiente para ele sofrer muito, né? Então, felicidade não se trata de estar num lugar mágico onde tudo acontece e tudo é perfeito. Felicidade é a combinação de prazer, de emoções boas, com propósito, com sentido, né? É um aspecto emocional e um aspecto cognitivo. Eu posso, no momento de dor, não estar sentindo prazer nenhum nessa fase, nesse momento que eu estou vivendo. Mas eu posso, mesmo assim, cognitivamente, encontrar sentido, construir um pouquinho de esperança. E quando eu percebo que felicidade não envolve alegria o tempo todo, envolve viver a vida como ela é. Eu gosto de dizer que uma vida mais feliz é uma vida mais madura. Que eu paro de ficar tentando pensar positivo. Eu enfrento a vida como ela é, enfrento a realidade de frente. E aprendo a jogar fora a ditadura do ou. Ou eu saio disso, ou eu não tenho essa infância, ou eu não tenho esse problema, ou eu nunca vou ser feliz. E a gente abraça a magia do E. De que forma eu enfrento essa dificuldade e percebo que eu tenho pessoas que estão aqui para me dar a mão, para me ajudar, que estão compartilhando até a doença comigo. De que forma que eu percebo que está difícil agora e eu não sei, eu não consigo entender por que isso aconteceu comigo. Mas eu consigo escolher o meu futuro com as ações que eu pratico, né? Então esse olhar complexo de perceber a dualidade com uma intenção de crescimento, a gente está vendo aqui, né, ao vivo e a cores nesse programa, a gente está vendo exemplos lindos de crescimento pós-traumático. O trauma está construindo pessoas muito maiores do que até a gente imaginava que podia ser, né, através dessa experiência e dessa ressignificação. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, eu te espero na volta para a gente continuar o nosso papo. Nós vamos falar um pouco de fé daqui a pouquinho. Nós vamos falar em como continuar acreditando, mesmo diante de um desafio, de um trauma. Te espero, até já. Estamos de volta, Sabadão por aqui, hoje num programa muito especial falando sobre superação de vida, com histórias emocionantes, histórias fortes, verdadeiras, de gente que se reergueu, que mudou o jogo da sua história, né? Ressignificou, reestruturou, e é muito bom ter você aí do outro lado. Nosso Instagram, @depapo_com_Amanda_Françoso, já segue aí com dicas, sugestões, é sempre muito importante ter a sua participação com a gente, tanto na TV quanto nas redes sociais. Eu queria deixar uma pergunta, queria abrir agora o microfone para quem quiser falar. Quando a gente passa por momentos de muito desafio, né, quando a gente está enfrentando esses momentos de desafio, há uma tendência disso abalar a nossa fé. Por que comigo, que sou uma pessoa tão boa? Por que, né, Deus permitiu que acontecesse isso, se eu rezei tanto, se eu pedi, se eu fiz minha promessa, tal. Como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi o balanço de desafio com fé? No primeiro momento eu questionei muito, porque a minha família sempre foi uma família muito religiosa, católica. Eu sempre fui criada na igreja católica. Quando eu era jovem, eu entrei no convento. Então, assim, eu sempre fui muito ali na minha fé, de promessa, vivendo. Então, o primeiro questionamento foi: por que comigo? Eu sou tão boa. Eu faço bem para as pessoas, eu rezo, né? O porquê que acontece isso comigo? Então, no primeiro momento, eu me abalei bastante, né? Eu questionei. É inevitável a gente questionar. Quem fala que não questionou, me ensina. Me ensina a gente, porque é inevitável você questionar. Mas depois que você respira, né, você tem aqueles 5 minutos de ataque, né, de você se jogar na parede, prato, de se olhar no espelho e perguntar o porquê comigo, mas depois você olha e fala que tudo tem um sentido, né? E eu hoje, eu estava até comentando com o Sávio antes de entrar, que eu não consigo, por exemplo, antes de nós entrarmos aqui, né, nós fomos ao santuário, e eu olhei para ela e falei assim: eu não consigo pedir para você, porque eu sou tão grata. É pesado isso, e eu falo isso não só porque eu estou aqui, eu falo isso todos os dias nas redes sociais, enfim, que eu sou muito grata ao câncer. Eu agradeço por eu ter tido câncer. Mas não por eu ter tido câncer, porque isso, coitadinha, não sei o quê, porque eu nunca me fiz disso. E eu não me coloco nessa posição. Mas eu sou uma pessoa muito melhor depois do câncer, de olhar o ser humano de outra maneira, e principalmente a fé. Porque eu falo que Deus, ele escolhe ali as pessoas certas. E eu acho que eu vim aqui para ressignificar o câncer da maneira que eu sou. Então, assim, se ele colocou ali aquele propósito e eu estou vivendo esse calvário, é porque eu tenho um Simão, é porque eu tenho Maria, né? Que eu comparo a minha mãe a Maria, né?
por viver o Calvário, o meu esposo Caio, a Simão, que está ali carregando a minha cruz diária, né? Principalmente agora que a gente está na quaresma, mas no sentido de que obrigada por você ter colocado esse Calvário e essa dor na minha vida, né? Sem dúvida. Douglas, em algum momento você questionou a Deus, você se revoltou? Como é que você lidou? Eu me inspirei muito com a história dela. Eu sempre pensei daquela forma. Teve pessoas de chegarem para mim e falarem: com essa mão torta aí tu não vai conseguir nunca segurar no volante. Tu nunca vai conseguir pilotar, tu nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Pessoas já falaram para mim isso. E eu sempre mostrei que dá para fazer. Hoje eu tenho que agradecer muito a Deus. Cara, se eu tenho hoje a minha paralisia, eu agradeço muito por eu tê-la, por eu ter conquistado tudo que eu conquistei por causa dela. Ela me fechou muitas portas, mas ela me abriu outras portas gigantes. Ô Douglas, que coisa louca. Você está falando, eu estou pensando. Talvez se você não tivesse, você não seria o primeiro piloto do mundo. Isso aí. E eu não motivaria pessoas. E eu não chegaria hoje estar com uma equipe de automobilismo. Que hoje o meu mentor lá no automobilismo é o Manzini. Não sei se vocês conhecem, ele treinou o Felipe Massa. Hoje eu estou no centro de pilotagem do Manzini, vou correr a Turismo Nacional esse ano. Tenho que agradecer muito a todos, aos meus patrocinadores. Cara, como que um cara com uma mão torta vai conseguir pilotar um carro a 190 em Interlagos, de fazer e dar o melhor e provar para o mundo que dá para fazer? Motivar pessoas, que nela falou na internet. Quantas pessoas que, assim, eu tenho um rapaz aqui em São Paulo que tem paralisia, não anda, não fala. Eu levei ele na equipe, botei ele dentro do carro. Você tinha que ver o que eu transformei a vida daquele rapaz. E ele tem um projeto agora, gente, tá aqui na camiseta. Como é que é? Projetax. E ele disse que já tem um autista. Tem um autista que está correndo de kart, tem um cadeirante e tem um rapaz que ele é fora de série, o André Bagrantini. Ele vai correr junto comigo na Turismo Nacional. Ele tem síndrome de Tourette. E a Projetax foi criada para quê? Para transformar a vida de pessoas, para dar objetivo a elas. Ele conecta os patrocinadores e grandes empresas a pessoas que têm o sonho do automobilismo e têm alguma deficiência e todas as dificuldades que essa questão impõe. Isso aí. Priscila, e você? Nessas suas viradas, só para resumir um pouco, a Priscila contou, né, da vida dela, e aí na pandemia você foi demitida de um emprego que você estava, não foi isso? Isso, exatamente. Aí que veio a virada do digital na sua vida. Hoje você vende o quê com o teu curso? Exatamente. Então, hoje a gente não trabalha só com a venda de um curso. Hoje a gente conseguiu criar um método, hoje eu participo de uma comunidade, onde a gente consegue ter ali dentro, a gente chama mais de mentoria, porque um curso são somente aulas gravadas, onde a pessoa entra ali, assiste aulas e pronto. E hoje não, hoje além de todo um conteúdo gravado para outros, o nosso público hoje, a gente foca muito no público feminino, porque assim como eu, mãe, né, desempregada no meio de uma pandemia, com um filho para criar, sem dinheiro para o próximo mês do aluguel, foi assim que eu estava quando eu conheci a internet, o mercado digital. Então, hoje esse é o meu público principal. Mas nada impede de um homem entrar hoje dentro da nossa mentoria. Mas hoje é uma mentoria porque nós temos aulas ao vivo todos os dias. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, nós damos aula ao vivo para todos os nossos alunos. Hoje eu participo de uma comunidade que tem milhares e milhares de alunos e alunas já, onde muitos deles já conquistaram o seu primeiro milhão através de anúncios online, vendendo produtos físicos através de anúncios. E ela estava me explicando que a pessoa ela só faz a intermediação entre o comprador e o quem está comprando e quem está vendendo. Exatamente. Ela faz o anúncio e nem sempre ela precisa aparecer. Eu ainda brinquei e falei, mas então são garotas propagandas? Ela falou, não, a pessoa não precisa nem aparecer. Na verdade, hoje em dia na internet, o principal das pessoas, elas acham, o maior medo das pessoas é esse. Eu tenho que fazer dancinha no Instagram. Eu tenho que virar TikTok. Não tem nada a ver. Hoje, inclusive, as nossas alunas, elas vendem através de anúncios, onde elas não precisam nem ter um Instagram, por exemplo. O nosso anúncio aparece para usuários do Instagram e do Facebook.
Facebook, mas você não precisa ter um Instagram, não é a tua imagem. E a gente vende produtos comuns, você não precisa ser responsável ou comprar aquele produto para revender ou ter estoque daquele produto, nada disso. A gente chama de afiliação, onde você tem o direito de revender aquele produto. Antigamente, a minha mãe, por exemplo, fazia muito isso, né, com produtos de cosméticos, enfim. E hoje em dia o mercado mudou totalmente, então a gente trabalha os anúncios, onde as mulheres aprendem. É isso que a gente ensina no nosso método. São os anúncios online para você vender 100% no anonimato. Que legal. Nossa, muito diferente, né? Muito. Ô Douglas, você faz... O teu treino físico é como? Então, É academia? o treino físico é muito importante para você pilotar. Hoje eu faço academia lá na minha cidade, estou fazendo preparo físico com psicólogo, com preparador físico, shiatsu, sauna. Cara, assim, a minha vida hoje foi voltada toda para o preparo físico. Sim. Assim, o preparo físico hoje é 90% da sua atuação. Da minha atuação. Se eu não tiver preparo físico, como é que eu vou pilotar? A 7.000 RPM você está em outro mundo. Você entra em outra atmosfera, você vê o mundo de outra forma. Sábio, você percebe que quando ele fala, o olhinho dele brilha, o sorriso vem. É louco, né? Como é bom quando a gente tem uma missão e a gente consegue trabalhar com o que a gente ama, fazer o que a gente gosta, seja como hobby, seja como lazer, ou seja como profissão, muda a vida da pessoa, né? Totalmente. E na logoterapia a gente entende que o ser humano precisa abraçar a vida em caráter de missão. Nós temos o dever de nos tornarmos quem nós somos chamados a ser. Isso é autenticidade, né? E, de repente, essa depressão que você mencionou, esse burnout, quando você estava nessa área de tecnologia, foi aquele despertador para você acordar, para poder enxergar o sentido que esse interior estava clamando e que você não encontrava naquela outra profissão. Vocês estavam falando agora há pouco sobre fé, sobre crise de fé, especialmente diante de situações trágicas. Eu costumo dizer para alguns pacientes que só entra em crise o que está vivo. E às vezes nós esquecemos que a relação com Deus, com a espiritualidade, com o sagrado, é uma relação. Nós estamos falando de uma relação com uma pessoa. Esse Deus não é uma abstração, né, para as pessoas que têm uma religiosidade. Então é mais do que natural ter a crise. E aí nós somos chamados a, primeiro, aceitar que aquilo está acontecendo, acolher aqueles sentimentos para poder processar e depois, num segundo momento, assumir um protagonismo e conseguir se adaptar. Então, é uma tarefa árdua, sem dúvida, mas é essa atitude que possibilita o encontro do sentido diante do trágico. Lindo, isso mesmo. Henrique, eu queria a sua consideração final sobre o assunto, a sua mensagem para quem está em casa nos assistindo. Eu queria só dizer que o que foi mais lindo de ouvir esses exemplos aqui é que nos estudos hoje da psicologia positiva em conexão com a espiritualidade, a gente sabe que o crescimento pós-traumático traz diversos traços que são percebidos nas pessoas que passam por isso. E tem 2 traços aqui que são muito claros, né? Um primeiro traço tem a ver com a fé. É absolutamente comum, natural que a gente tenha esse enfrentamento, né, quando a dor começa. Mas quando a pessoa literalmente cresce depois de um trauma, existe uma ressignificação e uma ampliação dessa conexão com o divino. A nossa conexão espiritual, ela cresce. A gente está vendo aqui na história de todos aqui. Um outro exemplo muito claro, um traço que se percebe quando existe esse crescimento, é efetivamente a atitude de servir. Né? Essa conexão maior com a espiritualidade traz um desejo, uma aspiração, como se não houvesse outro caminho para quem atingiu uma maturidade maior espiritual do que o servir. Então, claramente, esses 2 aspectos são percebidos aqui. E como mensagem, eu acho que o mais importante é a gente entender que a vida é isso. Né? A gente tem que fugir da comparação social nas redes sociais com a promessa milagrosa de um lugar perfeito e começar a aceitar que a nossa vida vai ser feita de altos e baixos, buscar exemplos que nos inspiram, buscar exemplos nossos de momentos onde a gente superou algo que a gente achava que não ia conseguir, e devagar, com pequenas ações e com muita gentileza, eu não tenho nada, eu não tenho que sair da minha cama agora se eu não me sinto bem para isso. Com muita gentileza, o que eu posso fazer para ter um segundinho a mais de leveza, de bem-estar? Né?
Amanda, nós nos tornamos bons naquilo que a gente pratica, né? Então, felicidade e resiliência são práticas. Eu posso todo dia fazer algo que me leve mais em direção a uma melhor versão de mim mesmo. Certíssimo. Gente, eu quero muito agradecer a presença de todos vocês. Ficarei aqui mais horas conversando com cada um de vocês. Parabéns pela resiliência, parabéns pela entrega, pela garra, pelo amor, pelo carinho. Um beijo às famílias também de vocês, porque a gente sabe que quem está do nosso lado, né, é o nosso alicerce, é a nossa rocha e nos ajuda muito nas vitórias, nos ajuda muito a seguir em frente. Obrigada aos profissionais, Sávio, Henrique, obrigada por estarem conosco. Gabi, obrigada também, viu? Eu que agradeço, minha linda. É um Tudo de bom para prazer você, estar que você tenha um ano brilhante aí, com muito sucesso, com muitas você músicas também. lindas. Tua voz é incrível. Obrigada. Ela tem ao mesmo tempo uma voz doce e forte. Ela tem né, é poderosa, a doçura e a força. Obrigada. Estou muito legal. feliz de ter participado desse programa. Tantas histórias inspiradoras, né? Pode ter certeza que eu não saio daqui da mesma forma que eu entrei. Que bom, fico muito feliz. Estou muito grata. Um beijo para os teus filhos. Um beijo para Isa, Guilherme, meu esposo e produtor Cris Luz. Que legal. Beijo para Obrigada toda a por minha estar aqui. família. Helder, obrigada a você também. Obrigada a toda a nossa equipe. Obrigada a você que passou um pouco da sua noite de sábado com a gente. Que você tenha uma semana abençoada e que você consiga absorver tudo que foi dito aqui, realmente pensar, né, sobre as coisas que você gosta de fazer, sobre a sua saúde, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que te dá prazer. Faça-se feliz. Bora curtir esse vidão. Vamos encerrar com música? Bora animar. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Se eu estou sempre